Olá a todos. No presente vídeo, nós iremos fazer aqui uma implementação do controle de rotação de um motor de indução trifásico, cuja imagem é essa daqui. E esse motor ele é conhecido como motor gaiola de esquilo, né? Que aqui do inglês Skill Cage Rotor, né? E ele é um motor amplamente utilizado na indústria, né? É bastante conhecido, é um motor simples, barato, então vale a pena a gente, né, dedicar um tempo para tentar implementar o controle dele. Alguns aspectos com relação ao motor de máquinas elétricas não será comentados, né, porque é além da minha área e também vai demandar, né, bastante tempo. A ideia nossa é pegar uma estrutura de controle, né, e tentar implementar e nós adaptarmos DSP. Geralmente esse tipo de motor vai ter três tipos de controle, né, onde nós utilizamos a relação constante tensão por frequência, que para você variar a frequência que diretamente afeta a rotação do motor, você varia a tensão aplicada nos terminais do motor. Você também pode utilizar o método de controle de orientação de fluxo, né, do método direto, onde utiliza sensores. O fato de utilizar sensores, então ele é pouco utilizado. E o outro método utilizado, que é o que nós iremos abordar, é o método de orientação de campo indireto, ou seja, através da frequência do sinal elétrico que estamos aplicando no motor e com um encoder no qual nós conseguimos medir a rotação mecânica no rotor, a gente consegue medir a posição dele. Então, com isso, nós conseguimos estimar o fluxo e aí fazer um controle para esse tipo de motor. Eu vou estar utilizando como base aqui este trabalho, que foi de um ex-aluno nosso, que vale a pena, então, quem tiver interesse na área, dar uma conferida, porque ele trata de vários assuntos, não só do controle em si, mas como do encoder e tudo. Então, ele está na revista Machines, que é esse trabalho aqui. Então, é o trabalho do Robert, então quem tiver interesse, né, vou deixar o link na descrição, que vale a pena dar uma conferida. Ele explica algumas coisas do encoder e outros aspectos relativos, né? E também explica um pouco aqui de máquinas elétricas, como que funciona, né? A informação suficiente para a gente conseguir implementar. Bom, esse diagrama de controle, né? Primeiramente, essencialmente, o que nós precisamos para fazer o tipo de controle indireto? Nós temos que medir as correntes do motor. Aqui varia muito, né? Geralmente, as formas mais simples, nós medimos as duas correntes e a terceira é estimada, porque como esse tipo de motor ele não tem um neutro ligado, então nós não podemos ligar o neutro dele ao barramento CC. Com isso, nós então, pela lei de Kirchhoff, nós temos que a soma das três correntes ela é igual a zero. Então, necessariamente, como não existe um quarto fio para circular a corrente, então nada impede de você medir apenas duas correntes, por exemplo, a corrente IA e B, e com isso você estimar a terceira corrente IC. Então, você pode achar só medindo duas ou três correntes, né? Então, nós vamos precisar medir as correntes do motor e um encoder. Aí, com essas duas informações, nós vamos implementar a nossa parte do controle. Esse diagrama de controle, você vai encontrar ele também nas mais diversas formas disponíveis aí na literatura. Você tem ele mais ou menos nesse estilo aqui, que a gente coloca só o controle aqui da corrente direta e quadratura. Tem uma forma mais específica que você insere como referência o torque e o torque, a velocidade angular, né? Então vai depender muito aí do que você quer controlar. Mas no geral, né, torque e a velocidade do rotor estão intrinsecamente ligadas, então é bom abordar sempre a mesma estrutura, né? Pegar a corrente do motor, fazer uma decomposição em D e Q, através da leitura do rotor, nós vamos medir o escorregamento e
Com isso aqui a gente faz a decomposição e depois recompõe para ABC e podemos aplicar aqui as outras técnicas de modulação, né, que é a senoidal ou a vetorial. Enfim, então, o que a gente tem que entender aqui nesse diagrama, né? Aqui no caso ele utilizou a posição, né, o ângulo, só que dependendo do encoder, você necessariamente não precisa aqui fazer essa conta, né? Então, desde que no seu encoder você conseguir medir já a velocidade dele, pode ser em RPM ou qualquer outra coisa, então a gente já pode aplicar aqui direto, né? Então facilita até na hora de fazer aqui, que a gente não precisa fazer a derivada. Bom, uma coisa interessante nesse controle, assim, de forma ampla, é o seguinte. Quando eu aplico uma tensão elétrica com uma frequência determinada, supõe que eu vou aplicar 220 volts com 60 Hz para esse tipo de motor. Como ele é um motor assíncrono, a velocidade no eixo dele vai ser diferente de um valor proporcional de 60 Hz. Existe uma formulazinha direta. Bom, então, aplicando uma tensão 220 60 Hz, a gente tem uma fórmula direta que calcula a velocidade síncrona, né, do campo girante do motor, que é uma relação de 120, o número de polos, que é conforme o aspecto construtivo do motor, né? Esse número de polos é como se fosse um divisor aqui da velocidade do motor, vezes 60. Então, com um motor de 4 polos, nós teríamos 120 dividido por 4, 30 vezes 60, nós teríamos uma velocidade do campo de 1.800 RPM. Só que a velocidade que sai no eixo é a velocidade assíncrona, que é menor do que a velocidade síncrona. Isso também é devido ao escorregamento, né, que aí teria que entrar em aspectos da máquina assíncrona. Então aqui nós vamos pular essa parte. E geralmente isso é fornecido então aqui nos manuais do fabricante, né? Através também das características dela, a gente consegue calcular. Então, para esse motor aqui de 4 polos, a gente tem aqui que a velocidade assíncrona dele é 1.725 RPM. O que isso quer dizer? Que se eu aplicar 220 volts e 60 Hz nesse motor, aqui na saída não vai sair 1.800, vai sair 1.725 RPM. Então, isso é um fator importante que tem que ser observado para a gente entender na hora que for implementar o controle. E essa diferença dá-se o nome de escorregamento, né, ou slip, que é dado em porcentagem também, né, que é a velocidade síncrona menos a velocidade assíncrona sobre a velocidade síncrona. E aí vai depender de fabricante, tipo de motor, mas aí é em torno de 1 a 8% que são esses escorregamentos. Então, a gente vai aplicar uma frequência no sinal elétrico, mecanicamente a gente vai aplicar uma frequência, né? E a velocidade do motor ela não é proporcional a esse sinal, né? Devido ao escorregamento. Por que isso é importante a gente observar? Porque na hora que a gente for implementar esse controle, nós vamos inserir aqui como referência a velocidade mecânica, ou seja, a minha referência é a velocidade que eu quero aqui na ponta do meu eixo. Só que, como eu tenho como referência essa velocidade do meu eixo, na hora que eu fizer o controle e aplicar, né, todo aqui o sistema, ele vai fazer para mim a síntese de tensão alternada no motor. E como que a gente já discutiu aqui, então a frequência desse sinal não é relacionada com essa frequência aqui, né, com essa velocidade angular. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos estimar aqui, né, através do fluxo e tudo, nós vamos fazer o escorregamento e fazer essa compensação. Então, de certa forma, por exemplo, se eu quiser ter exatamente
1.800 RPM aqui, se esse motor for de 4 polos, então eu tenho que injetar uma tensão alternada aqui com uma frequência ligeiramente acima de 60 Hz, algo aí de 61 a 62. Agora, se eu quiser uma velocidade de 1.725 RPM, então a frequência que tem que ser desse sinal aqui vai ser a de 60 Hz. Então a gente vai observar isso na simulação. Então, por essa parte aqui é onde que a gente faz o escorregamento. E com esse escorregamento, então, ele que vai nos dar da velocidade angular, a integral dela a gente tem a velocidade angular, ela é a velocidade angular, né, que é em radianos por segundo, ela é equivalente à frequência, né? E a integral dela, nós temos o ângulo θ, e é com ela que nós vamos fazer, então, as decomposições D e Q da nossa corrente, ou seja, nós vamos pegar ela e aqui a gente vai compensar o escorregamento. Então, independente de qual estrutura que vai usar, a gente é feito isso. Então, aqui ele pega do encoder, a gente tem a velocidade mecânica, e aqui ele tem, então, o escorregamento. A mesma coisa aqui. Então, basicamente, o que nós iremos fazer para implementar? Temos uma malha de controle, que aqui vai ter um PI. A saída desse PI, né, onde a gente vai ter a velocidade que a gente quer no rotor e a velocidade lida pelo encoder, ela vai dar a nossa referência de corrente em quadratura, IQ. A corrente ID, ela está relacionada com o fluxo do rotor, né? Então, nós vamos ter aqui, então, semelhante ao que a gente aplicou lá em conversores, né? Então, nós vamos ter um controle de corrente D e Q, sendo que a nossa referência de Q vem aqui do nosso motor, da velocidade que queremos, e o ID está relacionado com o fluxo, né? E para saber qual que é essa corrente de fluxo, né? Aí depende de alguns parâmetros do motor, mas geralmente é um valor baixo, tem alguma forma de calcular, né? Mas aqui nós não vamos partir que ela já é conhecida. E conhecendo então esses dois valores, a gente consegue, e alguns parâmetros da máquina, a gente consegue então calcular aqui qual que vai ser o escorregamento. Então, juntando o escorregamento com a velocidade do encoder, somando as duas, nós temos aqui então a nossa velocidade angular, né? Velocidade angular, e a integral dela a gente tem o nosso θ. Aqui, e com isso a gente extrai o seno e cosseno e faz a decomposição D e Q da corrente lida do motor. E depois nós vamos pegar a nossa corrente IQ e vai fazer a recomposição para ABC, para voltar aqui se alternar dos nossos sinais de PWM. Então, essa parte aqui, ela é muito parecida com o que a gente já faz no inversor, quando inversor fotovoltaico, a gente vai fazer o controle na rede. A diferença é que a nossa velocidade angular não é mais os 60 Hz, que é padronizado na nossa rede. Nós vamos pegar aqui na posição do encoder. Então, de forma resumida, o que nós vamos ter? A nossa velocidade de referência, que pode ser em RPM ou radianos por segundo. Geralmente a gente usa RPM, né? Depois tem que fazer aqui dependendo de onde for trabalhar, fazer as contas aqui para converter RPM para radianos por segundo e vice-versa, né? Então, uma hora e outra a gente vai precisar fazer essas conversões. Então, a gente tem o nosso RPM e vamos medir a velocidade aqui do rotor, que vai vir do nosso encoder, que também pode estar em RPM ou radiano por segundo. Então, sempre fazer aqui a mesma equivalência. Aí, a diferença entre essas duas vão ser compensadas, onde a gente tem a nossa malha de velocidade, e isso vai nos dar a nossa corrente de quadratura de referência. Depois nós vamos ter a nossa corrente de fluxo, né? Que ela é constante, e também vai ser aqui realimentado com a transformada DQ. E de onde vai vir essas correntes DQ? Opa, aqui faltou, aqui. Isso vai vir da nossa transformada da corrente do motor, de ABC para DQ. Então, nós vamos pegar a corrente do motor, aplicar uma transformada ABC para DQ, onde que o nosso θ, né, para tirar o seno e cosseno, ele vai vir do quê? Da velocidade angular, da velocidade medida pelo encoder em radianos por segundo, fazer a conversão, mais o escorregamento. Quem que é o escorregamento? Ele vai depender de
do valor de Q e D. Isso, você tem uma relação de Q com D e multiplica por uma constante tal, né? Não vou entrar aqui nesse mérito. E aí aqui a gente vai ter a nossa velocidade. Uma vez que a gente tiver essa velocidade, que ela vai corresponder à velocidade síncrona mais a velocidade assíncrona, a gente faz a integral dela e tem o nosso θ para fazer a decomposição aqui. E aí a gente faz aqui então a malha fechada de corrente, aplica o PI, faz a recomposição de DQ0 para ABC, normaliza pela tensão no barramento VDC e aí nós temos os nossos sinais de PWM para aplicar. Então, é isso que vai ser implementado. Bom, aqui então está a simulação que eu vou estar utilizando, né? No Plex. Aqui nós temos um barramento de 500 volts. O nosso motor de indução trifásico, não me adianta perguntar esses parâmetros, né? Eu peguei de um modelo qualquer e ele vai ser um motor de 6 polos. Aqui ele coloca, no Plex, ele coloca o número de par de polos. Dependendo do seu programa de simulação, ele vai pedir o número de polos, e o número de polos é sempre par. Os parâmetros desse motor eu herdei do PSIM. No PSIM tem um modelo, né, que esse nome aqui, você pode ir no exemplo do PSIM, e aí eu estou utilizando os mesmos parâmetros desse motor que eles utilizaram, que é uma forma de eu comparar se meu controle está funcionando ou não. Então, eu basicamente peguei aqui os mesmos parâmetros desse motor, né, que aqui tem o número de polos, e dei uma melhorada no controle, né, aqui tem algumas coisas que devem ser melhoradas na versão original do PSIM, mas dá para a gente ter uma comparação. Então, basicamente, é essa estrutura aqui que eu repliquei aqui no Plex. Aqui é o nosso, onde a gente pode inserir uma carga no nosso motor, né? Inicialmente aqui eu vou colocar aqui que ele tem um torque de carga bem pequeno, né? 0,02, apenas para atrito, essas coisas. E aqui é o nosso encoder. A saída dele já está em radianos por segundo, e aqui eu utilizo esse ganho para converter de radianos para RPM. E aqui eu meço as correntes, então basicamente é isso aqui. Como ele é um motor de 6 polos, então nós vamos ter 120 dividido por 6 vezes 60, que nós vamos ter que ter 1.200 RPM de velocidade síncrona, e ele tem aproximadamente se eu não me engano, 1.117 de velocidade assíncrona. Opa, faltou um aqui. Então, como que eu observo isso? Eu tiro aqui, eu desligo ele, né? Vou colocar uma fonte trifásica 180 e 60 Hz, né? A tensão nominal do motor. Vou ligar aqui. E aí vou simular. Então aqui tem as correntes do motor ligadas na rede, né? E aqui nós vamos ver a nossa velocidade angular. Olha lá. Provavelmente aqui entrou a carga, né? Vou retirar para não ligar a nossa carga. Então a gente está vendo lá, olha lá, 1.100, próximo de 1.200, né? O nosso motor. Então ele não tem os 1.200 aqui, que é devido ao escorregamento. Então tá aí, então o nosso motor. Bom, então aqui nós medimos as 3 correntes. Aqui eu estou lendo apenas 2 correntes, estimo a terceira. E aqui a nossa referência de velocidade, né? Nós vamos colocar para o nosso motor. E vamos dar uma olhada então no nosso código aqui, como que ele ficou. Então nessa primeira parte aqui de declaração do código, é onde que eu declaro, já venho utilizando em vários vídeos, né? Aqui tem a estrutura do PI. Aqui tem uma estrutura de filtro, função de transferência, que eu estou utilizando apenas para fazer a parte integral, né? Que você pode utilizar ou não. E aqui é a outra parte que nos interessa, que é onde que a gente faz a transformada de
ABC DQ0 e DQ0 para ABC. E aqui nós temos a nossa função, que ela vai fazer a síntese do SV-PWM a partir dos 3 sinais senoidais. As variáveis que nós vamos utilizar, né? Essas duas aqui foi teste, eu posso tirar. Então aqui nós temos a nossa velocidade angular radianos por segundo, né? Lembrando que eu vou somar ela com o slip e fazer a integral para ter o nosso θ. Aqui onde eu vou calcular o escorregamento. E aqui são os 3 PIs que nós vamos utilizar. Essa parte aqui é para fazer a integral do radianos por segundo para ter o nosso θ. Então aqui eu inicializo, né? Aqui foram os valores que não foram calculados, né? Foram estimados, né? Para os compensadores de corrente em D e Q e para a nossa velocidade síncrona e da malha de controle. O θ inicial, né? Inicializando algumas variáveis. E aqui a parte para fazer a nossa integral. Como eu estou chaveando a 10.200 Hz, então eu estou mostrando ao dobro. E aqui na parte onde a gente desenvolve o código em si, né? Então, isso aqui também eu posso apagar que eu não estou usando mais. Pego as 3 correntes do motor, tiro o seno e cosseno do θ e faço a transformada do IL, da corrente do motor, que eu chamei aqui de L, de ABC para DQ0. Próximo passo, aplico aqui a malha de controle de corrente, malha de controle de velocidade, onde eu vou ter a referência que eu quero e a velocidade medida que ela vai vir aqui do nosso encoder em RPM. Aqui vai estar em RPM. E aqui é a minha referência que eu quero. Bom, e aqui eu tenho a corrente de eixo direto para o fluxo, também foi arbitrado. Aplico aqui o PI, a nossa estrutura que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? Com a corrente D e Q de referência. Agora eu vou calcular o nosso θ. Quem que é o nosso θ? Vai ser o escorregamento. Quem que é o escorregamento? Ele vai depender da corrente de quadratura e a corrente direta de referência, vezes uma constante. Quem que é essa constante? Eu também utilizei aqui da nossa simulação do PSIM, talvez quem tiver interesse, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu utilizei esse mesmo valor que está aqui para calcular o slip, né? Na internet também deve ser fácil achar, né? Creio que não é muito difícil, mas provavelmente é uma conta desse tipo aqui. Você vai depender da indutância da dispersão, magnetização do motor. Aqui tem a ver com a corrente D, né? E D e Q, e aqui com a constante de tempo, né? Que vai depender lá do circuito rotórico. Então, para nós aqui como é constante, então não tem muito o que fazer não. E aqui tem a nossa velocidade angular, que vai ser o quê? A nossa velocidade mecânica medida mais o escorregamento. Este valor aqui é para converter de RPM para radianos por segundo. E existe também uma outra questão. Como o nosso motor ele é de 6 polos, então eu tenho que multiplicar por 3, ou seja, aquela velocidade mecânica que a gente mede, ela foi atenuada pelo número de polos. Então, a gente lembra que, do ponto de vista elétrico, né, a gente tem uma frequência, uma frequência elétrica que ela vai ser igual que a frequência aqui também pode ser a velocidade angular, frequência mecânica vezes o número de par de polos. Então, a gente tem que fazer essa compensação. Quanto maior número de polos,
menor a frequência mecânica em relação à frequência elétrica, senão a nossa malha não vai funcionar. Então, por isso que aqui tem um 3. Como ele é um motor de 6 polos, né? Então, são 3 pares de polos. Então, aqui eu tenho a nossa velocidade angular do nosso sinal elétrico. Então, ele vai ser o quê? O nosso mecânico mais o escorregamento. Voltando ao que a gente discutiu antes, para um motor então de 6 polos eu tenho 1.200 RPM. Agora, se eu quero na ponta do eixo ter 1.200 RPM, o meu sinal elétrico ele tem que ter uma frequência maior do que a de 60 Hz. Então vai ser aquele 1.200 mais esse escorregamento. Aqui já é a própria frequência medida, que vai ser os 1.200, mais o escorregamento aqui, para dar aquela frequência mecânica ali de equivalente a 1.200 Hz. Aqui é onde eu faço a parte da integral, né? Eu coloquei aqui, mas basicamente é o que? Pegar o valor anterior mais o valor atual, como é uma integral trapezoidal, né? A amostra atual mais anterior, faço a média delas e vezes o dt, que é 1 sobre a frequência de amostragem. Então, ou pode fazer assim, ou pode fazer assim. Já deixei no tipo de estrutura, fica mais fácil. Bom, uma vez então que eu já tenho aqui meus compensadores, aí agora eu faço o quê? Pego o seno e cosseno que já foi calculado aqui anteriormente, né, do seno e cosseno do θ, e faço a recomposição de dq para ABC, normalizo pela tensão no barramento, e aí eu tenho os meus Duty Cycle. Aí dos meus Duty Cycle eu tenho então os 3 sinais, passo para a função de SVPWM, e aqui eu mando para fora os nossos sinais. Então, vamos verificar se nossa simulação está funcionando. Eu vou colocar aqui, então, 1.200 RPM e depois vou dar um degrau de 1.800. Vamos simular e ver aqui. Como não tem carga, lá, 1.200, aqui é tudo malha de controle, a gente ajusta. Na hora que der os 10 segundos, vai para 1.800 RPM. Ou seja, isso aqui é na ponta do eixo. Então, nossa malha de velocidade está funcionando. Vamos ver agora o comportamento da nossa corrente, né? Então, temos a tensão aplicada no motor. E aqui temos a nossa corrente. Como ele está vazio, então é uma corrente bem baixa. E aqui, olha que interessante. Então aqui tem a nossa frequência do sinal elétrico, que ela está um pouco acima de 60 Hz, igual eu comentei para a gente sintetizar os 1.200, então tem que estar acima de 60 Hz. E aqui para os 1.800. Então está aí a nossa frequência. Agora vamos fazer, eu vou manter a nossa velocidade de 1.200 e vamos fazer um degrau de carga para ver aqui como que ela está comportando. Então vou pôr aqui em 3 segundos. Olha lá, 1.200 e aqui foi dado o degrau de carga, então está regulando. E aí se a gente observar pela corrente, então está aí, nosso motor funcionando como deveria. Agora vamos fazer a implementação desse código no DSP. Bom, já estou aqui no nosso DSP configurado. Esses novos códigos agora eu mudei a forma de desenvolver porque eu estou deixando ele mais enxuto possível. Então, quem for tentar, né, tiver interesse em utilizar o nosso código, a primeira coisa que você tem que vir aqui é em propriedades e você vai linkar aqui nesse caminho a sua biblioteca C2000E. Então, você pode baixar a sua biblioteca C2000E e você só vai linkar aqui onde que você está utilizando. Mais nada, uma vez que você apontou para ela, todos esses arquivos aqui que eu utilizava antes, agora estão na forma de link relativo. Então, eu faço o quê? Eu adiciono eles, por exemplo, qualquer arquivo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Por exemplo, esse aqui.
Aí eu faço ele todo em relação a essa variável C2000E, de tal forma que se eu mudar de biblioteca ou for utilizar em outro computador, eu não preciso importar mais, vai ficar tudo em função daquela variável. Então é só definir. Então por isso que ele vai estar aqui nesse formato aqui, ó, de link. Ele não está fisicamente aqui, então ele é só o link lá. Os arquivos que eu desenvolvi, então, realmente são só esses aqui. Então, para esse tipo de aplicação, é aquele template que a gente já vem utilizando, né? Onde nós vamos estar utilizando o módulo de PWM. Então, nós estamos utilizando o PWM, o ADC e a configuração do ECAP no módulo de quadratura. Então, tem aqui algumas constantes que a gente usa no nosso programa, né? As estruturas do PI para fazer o integrador e as decomposição e a estrutura do encoder. Então, esse do encoder também eu utilizei como referência um exemplo da própria Texas. Então, aqui no C2000E, a gente tem aqui, eu utilizei com base neste exemplo aqui, para fazer aquela estrutura do cálculo do encoder, né? Então, também, quem tiver interesse, ele vai estar explicando aqui como foi utilizado. Só que ele usa em número e QMF, e aqui nós fizemos do tipo float. Então, basicamente é isso que é feito, né? Onde que ele calcula o RPM de duas formas. Uma, ele calcula a diferença de um ponto para o outro do encoder, né? E aqui ele utiliza com base no tempo. De tempo em tempo ele amostra, e aí ele faz a diferença de quantos pulsos que foi dado para calcular qual foi a velocidade. Ele tem mais resolução para alta velocidade e outro mais resolução para baixa velocidade. Então essa aqui é a estrutura do encoder. Então aqui eu não vou comentar, né? No GPIO, aqui são os LEDs. Estamos utilizando o GPIO 20 e 21 como entrada do encoder, né? Como encoder de quadratura, eu consigo medir a velocidade e qual a direção que ele está girando. E aqui os pulsos de PWM, simplesmente isso. Aqui nosso PWM também, não vou comentar muito, né? É um PWM normal. Aqui é para replicar a configuração de PWM um para o outro. O ADC, estou usando apenas 3 canais para mostrar as correntes. E aqui a estrutura para configurar o nosso ECAP módulo 1. Também, no exemplo, ele é descrito. Então, basicamente é isso. Aqui há uma estrutura que a gente usa para fazer o log, né, para observar os gráficos. E o controle em si. Então, conforme na simulação, medimos a corrente, fazendo a decomposição de ABC para DQ, né? Aqui ele só roda o controle se o PWM estiver ligado. Ele verifica se a direção, né, se a gente quer no sentido horário ou anti-horário, a malha de velocidade, malha de corrente, calcula o escorregamento, calcula a velocidade angular, considerando com o encoder mais a conversão aqui para radianos, de RPM para radianos por segundo, mais o escorregamento. Faço a integral da velocidade angular e aí eu tenho o nosso θ. E aqui faço a recomposição de DQ para ABC, sendo que o seno e cosseno, como eu já calculei aqui anteriormente, não preciso calcular novamente. Normalizo pela tensão no barramento, saturo para não extrapolar, aplico o SVPWM e aqui tem os duty cycle. Então, essa aqui é a estrutura para fazer o nosso controle funcionar. Como o setup não ficou pronto a tempo, o motor, né, não conseguiu o motor com uma potência adequada, então vai ficar só no código e vamos, né, confiar pela simulação que vai funcionar. Então aqui tem a função que liga e desliga o PWM, inicializa os controles e aqui que faz a amostragem das correntes A, B e C e essa parte aqui para remover o offset, né? Como a gente mede valores alternados, então é sempre bom remover o offset. Então está aqui a nossa estrutura de controle implementada no DST. Caso consigamos ter resultados experimentais, a gente anexa no vídeo, senão
Nos vemos num outro encontro. Então é isso, e vou deixar na descrição a fonte, né, o código e a simulação para caso alguém tenha interesse. Até a próxima.